Pessoal, vamos começar então o nosso vídeo sobre política aqui no Rumble, que será um vídeo diário em que eu vou condensar todas as notícias de política por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Weintraub e o Luciano Bivar, que desistiram. Vamos falar sobre a esquerda que continua tirando ilusões do Datafolha, fazendo uma força danada com isso. Segundo, vamos falar sobre o problema do Lula aqui no Rio de Janeiro, que é muito pior do que parece, e vamos falar também sobre algumas visões preocupantes, tanto dos isentões quanto do pessoal mais à esquerda, sobre o que virá ano que vem se Lula ganhar as eleições. Lula não vai ganhar as eleições, mas esse pessoal está se preocupando com isso e é preocupante a preocupação deles. Essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, Henrique e várias outras pessoas. Bom, aqui não é o YouTube, mas tem também um botão de se inscrever. Você pode clicar aí no botão para se inscrever para ajudar a gente a crescer esse canal aqui. É muito importante a gente ter um outro canal além do YouTube para botar essas informações, porque vocês sabem que o YouTube é muito visado pela esquerda. O risco de ser retirado do canal de lá é muito grande. Aqui o risco é menor. Não é que não exista, mas é bem menor o risco por aqui. Então eu agradeço a todo mundo que vem acompanhar a gente aqui também. Bom, vamos falar então sobre primeiro o Luciano Bivar, que ele já tinha falado, a gente já fez um vídeo sobre isso nos últimos dias, ele tinha falado que iria desistir da campanha à presidência, mas ao contrário do que era expectativa de muitos esquerdistas, ele não anunciou apoio a ninguém. Ele vai se candidatar a deputado federal, a reeleição, ele é deputado federal hoje por Pernambuco, vai se candidatar à reeleição por lá e não vai apoiar ninguém. União Brasil vai liberar a bancada para apoiar quem quiser. Mas, de novo, eles estão pensando em lançar algum nome para a presidência, porque parte dos recursos do fundão eleitoral tem que ir para o candidato à presidência. Se eles não tiverem nenhum, pode correr algum risco deles não poderem usar esse dinheiro, e nossa, é lógico que eles não fariam isso, né? Vão dar um jeito de lançar alguém, muito embora essa pessoa provavelmente não vai ter chance. Agora, ontem, eles chegaram a falar de lançar o Mandetta. Lembra do Mandetta? Aquele cara que era o ministro da Saúde do Bolsonaro e que na época da pandemia adotou todas as pandeminices possíveis, mandou todo mundo trancar em casa, aquela coisa toda, foi terrível, cara. E eu lembro que na época o pessoal ficava bajulando ele, não, porque ele agora se candidatou, ele se colocou numa posição que pode ser candidato a presidente, coisa e tal. Que idiotice, eu sempre avisei desde o início, esse negócio da pandemia era uma canoa furada, querer tirar a liberdade das pessoas não é bom, as pessoas se ressentem disso. Tanto que o Mandetta não tinha nenhuma chance para presidente de forma alguma, continua não tendo. Agora, eu vou ser sincero com vocês, eu preferia que o candidato do União fosse o Mandetta mesmo, sabe por quê? Porque ele acabaria atraindo o voto daquele pessoal que não gosta do Bolsonaro por conta da pandemia. E com isso, esses votos não iriam para o Lula, né? Porque esse pessoal, tem um pessoal aí que realmente achou que o Bolsonaro errou na pandemia, não sei o que lá. Não tem lógica nenhuma isso, mas, enfim, tem gente que pensa assim. Então esse pessoal acabaria apoiando o Mandetta, e daí esses votos não iriam para o Lula. Então seria bom para o Bolsonaro o Mandetta candidato, né? Mas parece que a União Brasil chegou a pensar, o Mandetta está indo como candidato a governo do Mato Grosso do Sul, é isso? Ou Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Só que lá ele vai enfrentar a Tereza Cristina do PP e provavelmente vai perder muito pouca chance dele ganhar em Mato Grosso do Sul. Então ele desistiria dessa candidatura a governador de Mato Grosso do Sul, iria para a campanha a presidente pela União. Só que falaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro disse que não perdoaria isso, não perdoaria eles por isso. Então, no final das contas, o Mandetta vai acabar perdendo a eleição no Mato Grosso do Sul mesmo, né? Bom, outro que desistiu também foi o Abraham Weintraub, que disse que desistiu da candidatura ao governo de São Paulo. De fato, olha só, eu não vou enganar vocês não, eu gosto do Weintraub, ele tem umas ideias interessantes, não concordo com tudo dele, é verdade, mas ele tem umas ideias interessantes. Agora, eu achei que ele foi realmente muito inábil nessa candidatura dele ao governo de São Paulo. Eu achava até que ele poderia lançar a candidatura, mas do jeito que ele foi extremamente agressivo, falando contra Bolsonaro e coisa e tal, realmente ficou uma coisa ruim ali. Eu acho que ele perdeu a pouca sustentação que ele tinha. Ele vai sair agora como candidato à Câmara dos Deputados. Eu acho que ele tem chance de ganhar lá, principalmente se ele ajustar o discurso, né? Mas se ele continuar com essa
briga contra Bolsonaro, eu não vou enganar vocês não, eu acho pouco provável que ele tenha futuro, vai acabar sendo mais um naquela turma de tantos ex-aliados de Bolsonaro que resolveram se virar contra o cara e agora estão aí abandonados pelos cantos. Joyce Hasselman, aquele o cara lá, o ator pornô lá, enfim, um monte de gente aí que sabe que não vai conseguir ganhar a eleição de novo agora, está totalmente fora disso daí. E o Weintraub, será que vai ter chance ainda ou não vai mais ter chance? Eu não sei. O governo de São Paulo certamente já não tinha, já sabia disso. Poderia ter maneirado os ataques a Bolsonaro, teria certamente chance como deputado federal. Neste momento, eu confesso para vocês que eu não sei se ele ainda tem chance lá, né? Bom, aqui é uma coisa muito engraçada, que é a esquerda ainda tentando sonhar com o Datafolha, né? Olha só a reportagem no IG, né? A Nayan Lucas Lopes, ou Nayan Lucas Lopes, não sei se é homem ou mulher esse nome. Enfim, ele diz aqui ó, que após Datafolha, Bolsonaro quer segurar aliados. E aí ele fala que não, porque a nova pesquisa do Datafolha assustou a equipe de campanha do Bolsonaro. Muitos aliados comunicaram que abandonariam o grupo bolsonarista e disputariam a eleição de forma independente ou se aliando ao Lula. Sim, tem muitos aliados do Bolsonaro que por qualquer coisinha iriam apoiar o Lula. Sim, pode acreditar nisso. Para o que o cara está fazendo aqui? Ele deu o nome de alguém? Não, não tem o nome de nenhuma pessoa que teria feito esse tipo de movimento. Não tem ninguém. É a mesma coisa que esse pessoal tentou usar lá no início do ano. Também lá no início do ano, com as pesquisas do Datafolha dando 300.000% de vantagem para o Lula, o pessoal falava, não, porque os aliados de Bolsonaro já estão saindo, já estão abandonando o barco do Bolsonaro e coisa e tal. A expectativa deles, quando fazem esse tipo de matéria, é justamente provocar isso. É falar para os aliados do Bolsonaro, olha, saiam do Bolsonaro, o Bolsonaro está perdendo, tá vendo? O Datafolha falou que ele está perdendo. O problema é que esse pessoal não percebe duas coisas. Primeiro que esse povo tem mais informação que eles. O Datafolha, ninguém está levando esse Datafolha a sério no final das contas. O Datafolha errou muito. No ano passado, às vésperas do primeiro turno, o Datafolha dizia que o Haddad ganharia no segundo turno com mais de 10 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. E eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu na eleição de 2018. Bolsonaro ganhou com mais de 10 pontos de vantagem sobre Haddad. Ninguém está levando a sério o Datafolha. Não levaram a sério no início do ano, tanto que quando foi a janela de transferências partidárias, ela foi amplamente favorável a Bolsonaro, a galera foi toda em peso apoiar Bolsonaro, Lula acabou diminuído nessa janela de transferência, e agora de novo estão nessa de que não, os candidatos estão ameaçando sair Bolsonaro por causa do Datafolha. Amigo, só vocês petistas que levam Datafolha a sério. Esquece isso, ninguém tá levando Datafolha a sério, não. Não, ele falou aqui não, que Bolsonaro pediu para eles aguardarem os primeiros pagamentos do Auxílio Brasil, que aí vai melhorar e coisa e tal. E olha só, eu, na boa, o Datafolha, eu não espero que melhore, não. O Datafolha vai continuar dando vitória pro Lula com 3.000% de vantagem até o dia da eleição, não duvido nada. O pessoal tá comprometido em fingir que o Lula vai ganhar a eleição. Das outras pesquisas, eu não sei, talvez algumas consigam chegar num número razoável. No caso do Datafolha, eu não tenho esperança nenhuma, mas é o que eu digo, os aliados do Bolsonaro não vão prestar atenção em Datafolha, gente. Olha só, isso aqui é o tipo da pesquisa que é para acalentar petista. O petista está se sentindo meio mal, aí ele lê isso aqui, tá vendo? Aí Bolsonaro se ferrou. O Datafolha aqui está dizendo que ele está mal, então vai todo mundo abandonar o Bolsonaro. Meu amigo, continua sonhando aí com o Datafolha, porque é só isso que vocês têm. Mas eu vou avisar, Datafolha não elege ninguém não, hein? Bom, aqui no Rio a situação do Lula está cada vez pior, né? E o motivo disso já foi identificado pelo pessoal do PT aqui, que é o candidato deles a governador. Marcelo Freixo é um nome que aqui no Rio tem uma rejeição enorme. Marcelo Freixo é um cara do PSOL e as ideias dele são extremamente socialistas. E quem for com ele para o segundo turno perde. Tudo indica que neste momento o segundo turno aqui no Rio vai ser entre o Cláudio Castro e o Freixo. Até aí tudo bem, mas ganhar o Freixo não ganha. E com isso o Lula está perdendo cada vez mais votos aqui no Rio, né? O que eu gostei dessa reportagem aqui é que em determinado momento o cara chama o Rio de Flórida brasileira. Eu gostei, não achei ruim não. Flórida, aqui ó. O Rio caminha para ser ideologicamente a Flórida brasileira, segundo o cara aqui. Muito bom.
Bom, enfim, a ideia é justamente essa. O estado do Rio de Janeiro, embora tenha uma presença esquerdista enorme aqui, é um estado majoritariamente conservador. Mas isso daí é quase que redundância dizer, porque aqui no Brasil todos os estados são muito conservadores. É uma ilusão essa ideia de que, não, o movimento de esquerda ele é muito vocal, né? Ele é muito visível, ele aparece muito, mas em termos de número de pessoas, está muito longe dos conservadores. Enfim, o Lula está perdendo a cada pesquisa eleitoral aqui no Rio, ele está perdendo votos, está diminuindo a distância dele para Bolsonaro, supostamente, mas no final das contas é aquilo que eu digo, não tem para ninguém, o Bolsonaro já ganhou aqui no Rio, ele sempre ganha aqui no Rio, e inclusive sempre tem esse fenômeno de estar atrás nas pesquisas e ganhar no final das contas, justamente porque é aquele fenômeno do voto meio envergonhado, né? O Bolsonaro, a imprensa joga tanto uma imagem ruim a ele que muita gente fica nessa de, pô, não sei se eu vou votar no cara não quer falar que vai votar no cara, porque se sente meio que pressionada por essa visão social, mas no final vai lá e vota, né? E tudo indica que o Cláudio Castro vai ganhar aqui no Rio. O Cláudio Castro, eu sinceramente não gosto muito dele, não. Ele teve a vantagem de tirar o Wilson Witzel. Aliás, o Witzel vai se candidatar novamente, vamos ver quantos % dos votos ele consegue agora que não tem o apoio de Bolsonaro. Eu aposto alguma coisa em torno de 0,0 até 0,1. Vamos ver quanto é que ele vai conseguir aqui, mas o Cláudio Castro teve essa vantagem, mas a verdade é que na época da pandemia ele também fechou um monte de coisa, também manteve um monte de regra absurda. Enfim, eu preferia ter outro candidato, mas tudo indica que vai ser mesmo ele e o Freixo, e aí nesse caso não tenho o que escolher, né? X e Freixo, o voto é em X. Bom, outro medo dos petistas aqui é justamente, eles entregam aqui, que é o fato da Michelle vai participar da campanha do Bolsonaro. E ela tem sido uma grata surpresa. Ela fala bem para o público evangélico, ela tem uma boa presença na hora de falar. Isso não é uma coisa fácil não, gente. Você acha que é fácil falar em público assim com um monte de gente? Experimenta um dia tentar fazer isso. Enfim, ela fala bem, está conseguindo chegar a muita gente e ela tem uma vantagem enorme porque justamente ela é uma pessoa carismática e ela preenche um lado ruim do Bolsonaro, que em parte pela campanha da mídia de tentar colar esse rótulo de machista nele, em parte porque ele tem sim um certo comportamento um pouco mais truculento e coisa e tal, ele tende a afastar o voto feminino, né? Eu imagino que com a Michelle isso pode fazer uma enorme diferença na campanha do Bolsonaro, né? E bom, para encerrar aqui o assunto de política, saíram duas colunas ontem, uma aqui do Isentão falando sobre Estado forte ou Estado adequado. E aí é o típico isentão falando que estamos num lugar muito ruim, porque tanto Bolsonaro quanto Lula são coisas ruins. Aí, na hora de criticar o Lula, ele critica o Lula por quê? Porque é o Estado máximo, né? O Estado que vai aumentar de tamanho e coisa e tal. E na hora de criticar o Bolsonaro, o que ele fala? Não, eles não cumpriram promessas de campanha foram deixadas de lado. Onde está, por exemplo, o compromisso assumido por Paulo Guedes de privatizar todas as estatais? Pô, para com isso, né? É verdade, Paulo Guedes falou em privatizar todas as estatais. A gente sabe o que aconteceu desde então. O STF exigiu que privatização passasse pelo Congresso. Ao passar privatização pelo Congresso, praticamente tornou impossível privatizar um monte de coisa. Ainda assim, Paulo Guedes privatizou pra caramba. Olha a Petrobras vendendo refinaria para cima e para baixo aí. Vendeu um monte de subsidiária, também um monte de outras coisas caminharam. A Eletrobras foi privatizada. Não privatizou todas as estatais. Não privatizou todas as estatais, até porque seria mesmo uma coisa quase impossível isso aqui no Brasil. Ele estava claramente sendo superlativo, né? Enfim, o que ele fala aqui é aquela velha história de que não, cada um ao seu lado defende o Estado forte, não sei o que lá, e continuamos procurando um liberal. Lorota, esse pessoal não vê o bem que Bolsonaro fez porque não quer ver. Está mais do que evidente que sim, ele diminuiu o tamanho do Estado. Bolsonaro foi o primeiro presidente que diminuiu o tamanho do Estado. Mas pode ver que o pessoal aí dos isentões do centro aí vão ficar com essa história de que não, ele é tão socialista quanto Lula e coisa e tal, né? Pois é, não é. Claramente tem uma diferença aí.
E, bom, por último, essa outra coluna aqui que me deixa até mais assustado, porque é de uma historiadora marxista. Então, óbvio que você espera esse tipo de coisa, mas veja, é o que eu falo. O que ela está dizendo nessa coluna aqui? Ela está dizendo que o Lula ele tem que ganhar, ele vai ganhar essa eleição. Eu imagino que ela esteja torcendo por isso mesmo, que o Lula ganhe a eleição, ok, na cabeça dela ele vai ganhar. Mas o que ela fala aqui é preocupante, por quê? Porque ela diz que o Lula não pode ser o mesmo Lula de 2002. E a gente sabe que ele não vai ser. Ela fala aqui que está na hora da revolução. Se não acontecer a revolução comunista agora, nunca mais o Lula vai ter a chance. Ou seja, o que ela está falando aqui, usando outras palavras, usando uma retórica socialista elaborada, é basicamente aquilo que eu falei para vocês já. Qual que é o meu temor com a eleição, uma eventual eleição do Lula esse ano? Eu não acho que ele vai se eleger, não. Mas qual que é o meu temor? O meu temor é que a esquerda está vendo que está perdendo apoio a todo instante. Então, eles sabem que eles fizeram um esforço danado, agora estão batendo no Bolsonaro, o STF contra, a coisa toda, estão usando tudo que eles podem para tentar eleger o Lula. Se conseguirem eleger o Lula, eles sabem que ele não vai se reeleger. Ele não vai conseguir. O que vai acontecer aqui, nesse caso, vai ser uma tragédia similar à da Argentina, com a economia descambando totalmente, e daí, certamente, daqui a 4 anos, voltaria alguém da direita, talvez o próprio Bolsonaro. Eles não podem deixar isso acontecer, então eles têm que fazer alguma coisa para quebrar esse ciclo, o que pode ser justamente uma revolução aqui. O Lula conseguiria fazer isso? Eu acho que não conseguiria. Mas que ele vai tentar, ele vai tentar. E isso é preocupante, porque isso pode deixar muitas feridas no país, essa tentativa do Lula de jogar o país de vez no socialismo, né? Enfim, ela fala abertamente aqui, não, Lula tem que entrar e tem que meter o pé na porta e tem que acabar com esses ranços de fascismo no Brasil, esquecer Congresso, esquecer STF, tratorar todo mundo e pronto. E eu não duvido que tenha muita gente que está junto com o Lula que pensa exatamente assim, igualzinho o Lula. O Lula, se entrar, ele vai querer destruir o país. Vai conseguir? Eu acho que não. Mas que ele vai tentar, ele vai tentar. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.